Bom dia, alunos. Estamos retornando com nossas aulas. Espero que todos estejam bem. E nós hoje iremos falar sobre materiais e suas transformações. Quais os materiais que compõem os pneus e conferem suas características necessárias e as funções que desempenham como flexibilidade, resistência e aderência? Eu coloquei aí carcaça, matéria-prima para a indústria de reconstrução de pneus. De que essa carcaça é constituída? Por cordonéis de poliéster, nylon ou aço. As lonas de corpo recebem uma camada de borracha de ambos os lados para aumentar a adesão e evitar atrito interno. Ela resiste à pressão, suporta peso, choques, esforços gerados pelo toque do motor e aquecimento gerados por alta velocidade. Materiais sintéticos. Quando a gente falar em materiais sintéticos, a gente vai lembrar e vai logo perceber que eles são obtidos artificialmente. Ou seja, eles contêm substâncias que são desenvolvidas em laboratório e não são extraídas diretamente da natureza. Então, eu coloquei alguns exemplos para vocês: celular, copo, sacolas plásticas, embalagens, creme dental. Então, são materiais sintéticos, pois são desenvolvidos dentro de um laboratório. Os materiais também podem ser extraídos do algodão, da borracha, etc. Do algodão, a gente pode ter o tecido. Da borracha, a gente pode ter esse solado que vocês estão vendo aí no sapato. E outros materiais que são utilizados para a fabricação de medicamentos. Os materiais podem ser natural e artificial. Quando observamos um rótulo dos alimentos, verificamos a sua composição. Então, eu coloquei um pacote de pão integral para vocês, né? Um pacote para vocês verem os ingredientes que são utilizados na formação desse pão, que é a farinha de trigo integral. Teve farinha de trigo integral, então vocês já se ligaram que é um indício para que esse alimento seja integral. E tem algumas coisas que a gente precisa evitar, como os produtos com corante e conservantes, como os produtos com sacarose, xarope de glicose, de milho, que aumenta a taxa de glicemia no sangue. Então, tudo isso a gente tem que observar na hora da compra de um produto. Também a gente tem que observar a quantidade de sódio. Por quê? Porque devido ao consumo exagerado dessas substâncias, aumenta a predisposição para doenças cardiovasculares. Coloquei 2 rótulos para vocês, um de 1960 e um dos dias atuais. E esses 2 rótulos, eles estão fazendo a propaganda de quê? De uma bebida, um no sabor de laranja, que diz que contém vitamina C e já vem com açúcar, e outro de sabor de maçã, que vem sem açúcar, mas porém diz que ele é 100% suco. A gente sabe que esse segundo, ele poderia ser 100% suco se ele fosse feito diretamente da fruta em bom estado, né, madura e em bom estado, sem adição nenhuma de água ou outros produtos ou outras concentrações. Então, o que a gente vê aí? A gente vê 2 produtos de épocas diferentes, mas que continuam sendo o quê? Produtos artificiais. E nem tudo que a gente vê no supermercado é natural, né? Materiais sintéticos e naturais. Os materiais sintéticos são os que são produzidos de forma artificial, por meio de uma síntese química. Eles são desenvolvidos em laboratórios e indústria. Os materiais naturais são extraídos da natureza e continuam sendo utilizados ainda hoje, porém, a fabricação de produtos artificiais vem crescendo a cada dia. Tecnologia. As novas tecnologias proporcionam às pessoas conforto e muitas opções de produtos. Isso até aí tá ótimo, mas porém, né, no entanto, essas conquistas vêm associadas a algum desequilíbrio, alguma coisa que vai ocasionar problemas socioambientais. A
Produção excessiva de resíduos causa poluição do meio ambiente, devido ao mau uso dos produtos sintéticos. Então, aí a gente está vendo uma grande parte de produtos sintéticos na beira-mar. Esses produtos vão chegar aos animais, alguns animais podem até se alimentar de algum material plástico desse, chegando a morrer por causa da poluição. Então, o que a gente precisa? A tecnologia é boa, proporciona conforto e muitas opções de produto, mas a gente tem que ter um equilíbrio e uma dosagem para a gente saber adequadamente a forma como eu posso dizer, a forma de levar esse lixo que não chegue a prejudicar o meio ambiente. Exemplos de materiais. A panela, que é de aço inoxidável, é um tipo de material. O algodoeiro, que é outro tipo de material. E o líquido que está nesse frasco, que é chamado de colírio, e é uma solução usada oftalmologicamente. Característica dos materiais que usamos. Alguns são impermeáveis, protegem contra a chuva. Alguns são flexíveis, podem ser moldados, podem ser quebrados ou rasgados. Outros têm resistência e usados na fabricação de objetos duráveis. Então, eu coloquei exemplo da luva, a barraca e o tubo. O excesso pode atrapalhar. Essa questão eu vou deixar para vocês. Vocês podem me responder na plataforma, vocês podem tirar uma foto da resposta, mesmo no caderno, e anexar essa foto à plataforma Uno, que tem um espaço lá, um local no lado direito que você pode anexar. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a coordenação. Preservar o meio ambiente. Se adotarmos o uso de materiais com baixo impacto ambiental, produtos de limpeza biodegradável, que rapidamente decompostos pelos micro-organismos. Seria ideal, né? O baixo impacto ambiental e os produtos de limpeza fossem todos biodegradáveis, que fosse mais fácil a decomposição dele pelos micro-organismos. Seria tudo maravilhoso, porque estaríamos cuidando do nosso planeta, protegendo, não é? E evitando esse problema ambiental. Essa parte também vou deixar essas duas questões para vocês. Então, vocês vão fazer da mesma forma. Vocês vão responder no caderno, vocês vão tirar uma foto, fotografar, ou então vocês podem responder na própria página da plataforma Uno. E qualquer dúvida, se eu estou aqui à disposição, a coordenação também, para ajudar todos vocês. Plástico em foco. Será o vilão do meio ambiente? Em 1907, um químico belga criou o primeiro plástico totalmente, sintético. Desde então, centenas de tipos de plástico foram criados industrialmente, como o nylon, o poliéster, PET e o PVC. O PET, melhor e mais resistente plástico para a fabricação de garrafas, frascos e embalagens para refrigerantes, sucos, óleos comestíveis, medicamentos, cosméticos, produtos de higiene e limpeza, destilados, isotônicos, cervejas, entre vários outros. E aí eu coloquei várias imagens de plástico, não é o PET, para vocês verem que eles podem não ser apenas a embalagem do refrigerante, mas de vários outros materiais. O nylon é um polímero criado em laboratório, material sintético, criado em laboratório, a partir de reações químicas. Sua forma conhecida é a fibra, apreciada pela sua resistência. Eu tenho o fio de nylon, esse mesmo nylon era utilizado em meias, e esse mesmo nylon é utilizado na corda que a gente coloca para estender roupa, no varal. Poliéster é uma categoria de polímeros que contém um grupo funcional éster na cadeia principal. Essa parte mais detalhada vocês vão aprender mais à frente. Sua composição pode ser natural e sintética, tornando alguns biodegradáveis. A composição, quando pode ser natural, torna alguns biodegradáveis.
enquanto grande parte, né, a maioria dos poliésteres são sintéticos e não são biodegradáveis, né? PVC é a sigla usada para identificar o polímero de adição policloreto de vinila. O PVC é utilizado em encanamento de água e esgoto. São polímeros mais utilizados no mundo. E a sua principal aplicação, como eu falei agora há pouco, é em tubos para encanamento de água e esgoto. E esse tipo de polímero aí, que é usado para encanamento de água e esgoto, ele é um PVC, ele é um PVC rígido. Mas a gente também vai ver o PVC flexível. PVC flexível ou plastificado é usado em couro sintético, fraldas para bebês, cortinas, toalhas de mesa, cortinas de chuveiro, pisos, pipas, bandeja de refeições, revestimento de fios e cabos elétricos, películas para embalar alimentos, mangueiras de jardim, brinquedos, forração de móveis e estofamento de automóveis. Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Matéria-prima e processamento do plástico. A principal matéria-prima do plástico, a gente sabe que é o petróleo. E o petróleo é um recurso não renovável. Esse petróleo ele é encontrado aonde? Em rochas subterrâneas que pode aflorar a superfície, né? Esse petróleo, ele leva milhões de anos para se formar no subsolo terrestre. E resulta de quê? De que é que resulta a produção de petróleo, a formação de petróleo? Vai resultar da decomposição de matéria orgânica de origem marinha. Quem são essas matérias orgânicas de origem marinha? São as algas e os pequenos animais. O material vai estar lá naquela subsolo e ele vai sofrer ações que a gente vai ver no próximo slide. Esse material, né, de área marinha ou material de área de transição entre água doce e água salgada. Origem do petróleo. A ação decompositora de micro-organismos, como eu estava falando antes, somada a determinadas condições de temperatura e pressão, propicia a transformação da matéria orgânica sólida em líquida, aí vai dar origem ao petróleo. O petróleo é extraído das reservas subterrâneas por meio de perfuração do solo. O petróleo também, o bruto, ele é refinado e transformado em produtos. E uma das etapas do refino do petróleo é a destilação. Consiste na separação dos derivados. Estou deixando esse endereço para vocês assistirem esse vídeo. Depois a gente vai comentar sobre ele na nossa plataforma 1. Deixo também para vocês essa frase: força, foco e fé. Fé para acreditar que é possível alcançar, força para lutar sem desistir ou duvidar, foco para realizar os sonhos ainda mais depressa do que se imagina ser capaz. Desejo tudo de bom a todos, saudades.